Pense comigo por um instante. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus esteve no deserto sozinho, sem alimento e enfrentando algo muito mais perigoso do que o calor escaldante ou a fome extrema. Ele estava diante de uma presença invisível e sombria, determinada a colocá-lo à prova. Mas afinal, quem era esse inimigo tão audacioso a ponto de tentar o próprio Filho de Deus? Seria um espírito maligno qualquer, um simples demônio entre tantos, ou estaria ali o próprio Lúcifer, o anjo caído, que um dia ousou desafiar o Criador? A resposta a essa pergunta é mais profunda do que você imagina. E a revelação que farei hoje poderá mudar completamente a forma como você entende esse confronto espiritual descrito claramente nas Escrituras. Antes de continuarmos, quero aproveitar para saudar você que acompanha nosso canal Escrituras Bíblicas Reveladas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sua família. Que toda bênção celestial seja derramada sobre sua vida, trazendo vitória e sabedoria para enfrentar os desafios diários. Se ainda não é inscrito, aproveite este momento para se inscrever, curtir este vídeo e ativar as notificações. Não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar esta mensagem com quem precisa ouvir a verdade bíblica revelada. Pois hoje, juntos, vamos desvendar um mistério que há muito tempo tem intrigado o coração daqueles que amam a palavra de Deus. Agora preste muita atenção. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, versículos 1 e 2, revela algo extraordinário e perturbador sobre esse momento crítico da vida de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Veja que impressionante. O próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Esse detalhe não é trivial. Deus, em sua soberania, permitiu e planejou este confronto com o maligno. Era necessário que o Filho de Deus enfrentasse o adversário diretamente, sem intermediários, sem testemunhas humanas. Era um duelo espiritual que definiria para sempre o destino da humanidade. Mas quem exatamente é esse personagem que as Escrituras chamam de diabo? No original grego, diabolos significa acusador ou caluniador, mas ele seria também aquele, mesmo ser descrito em Isaías, capítulo 14, versículo 12, como o que caiu do céu, o portador da luz, ou seja, Lúcifer. Essa pergunta não é nova e muitos estudiosos renomados, como o arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva, afirmam que sim, esse tentador era o próprio Lúcifer, também conhecido como Satanás, o adversário declarado do Criador e de tudo que ele representa. Lúcifer, antes um querubim de alta posição, tornou-se Satanás ao desejar usurpar o lugar de Deus. Sua queda não foi apenas física, mas espiritual e eterna. Desde então, ele se empenha em frustrar os planos divinos, atacando a humanidade e, acima de tudo, tentando destruir o próprio Filho de Deus. Mas então surge uma nova questão, ainda mais intrigante. Se Satanás ofereceu os reinos deste mundo a Jesus, isso significa que ele realmente tinha o domínio sobre eles? Como ele poderia tentar o próprio Filho de Deus, usando a Escritura Sagrada, torcendo suas palavras para tentar desviá-lo do caminho? A resposta para essas perguntas está prestes a ser revelada. E o que aconteceu naquele deserto não foi apenas um teste para Jesus, mas uma batalha espiritual decisiva que ainda influencia sua vida hoje. Para entendermos quem era exatamente esse demônio que ousou tentar Jesus, precisamos voltar ao princípio de tudo. A Bíblia descreve em detalhes a origem e a queda daquele que hoje chamamos de Satanás. No livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, lemos algo impressionante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva.
como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. A expressão estrela da manhã, no latim, é Lúcifer, que significa literalmente portador da luz. Mas por que um ser tão exaltado, tão próximo à glória divina, cairia de maneira tão terrível? E o que isso tem a ver com a tentação no deserto? Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 15, aprofunda ainda mais essa história ao dizer: eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essas passagens descrevem inicialmente reis terrenos, mas claramente vão além, revelando a queda espiritual de um ser celestial. Aqui está o ponto crucial. Lúcifer, o anjo magnífico, não foi criado mal. Ele escolheu o mal ao desejar ser semelhante ao Altíssimo. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18, encontramos Jesus dizendo algo profundamente revelador: eu via Satanás como raio cair do céu. Jesus confirma claramente que o adversário que estava diante dele no deserto era o mesmo que testemunhou sendo expulso da presença do Pai Celestial. Aquele que um dia esteve próximo de Deus, que contemplou sua glória diretamente, agora era o opositor declarado da vontade divina. Mas você pode estar se perguntando: se era o mesmo ser, por que então chamá-lo de nomes diferentes, como Diabo, Satanás ou Lúcifer? Será que essas palavras têm significados específicos? A resposta é sim. A Bíblia usa o termo Satanás, do hebraico Shatã, que significa literalmente adversário. Já Diabo, do grego diabolos, quer dizer acusador ou caluniador. E Lúcifer, como já vimos, é o título original dado ao ser angelical que caiu. Cada nome descreve uma faceta específica de sua atuação contra Deus e sua criação. Esse mesmo inimigo astuto que tentou enganar Eva no Jardim do Éden, agora estava diante do próprio Filho de Deus no deserto, tentando novamente perverter os propósitos eternos de Deus. A batalha que ocorria ali não era apenas física ou emocional, mas profundamente espiritual. Era a revanche do Éden, só que dessa vez contra o último Adão, Jesus Cristo. Agora pense comigo, por que Satanás escolheria tentar Jesus exatamente no momento em que ele estava mais fragilizado pela fome e solidão? Porque o inimigo conhece as fraquezas humanas. Ele sempre busca atacar quando estamos mais vulneráveis, quando nossos sentidos são testados ao extremo, quando nossas necessidades básicas estão em jogo. Mas havia um grande erro nos planos do adversário. Jesus não era apenas um homem comum sujeito à tentação. Ele era o próprio Deus encarnado, com uma missão clara e definida pelo Pai. Ele estava ali não para falhar, mas para triunfar exatamente onde toda a humanidade já havia falhado. Observe a sutileza do primeiro ataque de Satanás, narrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 3. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Veja como a tentação não era simplesmente transformar pedras em alimento, mas sim lançar dúvidas sobre a identidade divina de Cristo. A verdadeira batalha era pela confiança absoluta na vontade do Pai. Essa foi a estratégia desde o princípio. No Éden, ele disse a Eva: é assim que Deus disse. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Agora ele repetiu o mesmo padrão, tentando levar o próprio Filho de Deus à dúvida e à desobediência. Mas a resposta de Jesus mudaria tudo. O que ele diria ao inimigo e como reagiria diante dessa investida diabólica, nós veremos em detalhes a seguir, revelando mais profundamente quem realmente era esse adversário que tentou nosso Senhor no deserto. Observe agora atentamente a resposta que Jesus deu diante da primeira tentação no deserto. Mateus,
capítulo 4, versículo 4, registra claramente, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essas palavras, citadas diretamente do livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, mostram que Jesus não dependia apenas do alimento material para sobreviver. Ele estava declarando algo muito mais profundo: sua total dependência do Pai celestial e sua completa submissão à vontade divina. Mas se você acha que o inimigo desistiu após o primeiro fracasso, está muito enganado. Satanás não iria parar ali. Ele, então, arquitetou algo ainda mais perverso e perigoso, usando a própria Escritura Sagrada para tentar enganar Jesus. Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6, nos mostram o próximo ataque do adversário. Então, o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás, aqui, cita diretamente o Salmo 91. Veja a astúcia e o perigo disso. O diabo, conhecendo as Escrituras melhor do que muitos cristãos, tentou manipular Jesus usando a palavra de Deus fora de seu contexto, omitindo algo essencial para enganar. A promessa do Salmo não era uma autorização para testar a fidelidade de Deus, mas sim uma garantia da sua proteção quando estamos andando fielmente nos seus caminhos. A estratégia de Satanás era clara: levar Jesus a cometer um ato imprudente, forçando Deus a agir de forma espetacular para salvá-lo. Se Jesus fizesse isso, estaria testando Deus em vez de confiar nele. O inimigo queria transformar a fé em espetáculo, algo que muitos infelizmente buscam até hoje, exigindo sinais e milagres para acreditar. A resposta de Jesus destruiu a armadilha com sabedoria divina. Mateus capítulo 4, versículo 7, registra a resposta poderosa do Mestre. Também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Com essas palavras, Jesus desmascarou a mentira de Satanás. A fé verdadeira não precisa testar a Deus, pois Deus já provou a sua fidelidade inúmeras vezes. A fé genuína descansa na certeza absoluta do amor e da soberania divina, mesmo sem sinais espetaculares. Percebendo que suas estratégias anteriores haviam fracassado, o adversário preparou um ataque final e decisivo, um golpe que envolvia poder, glória e domínio absoluto. Ele transportou Jesus até um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas. Então, fez sua proposta mais audaciosa: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus capítulo 4, versículo 9. Mas você já parou para pensar por que Satanás ofereceu os reinos da terra? Será que ele tinha mesmo esse poder e autoridade sobre o mundo? Infelizmente sim, em certo sentido. João, capítulo 12, versículo 31, chama Satanás de príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo também o chama de Deus deste século, em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Desde a queda no Éden, Satanás dominava sobre os sistemas do mundo, influenciando governos, manipulando nações e escravizando as almas que rejeitam a verdade divina. Satanás estava oferecendo a Jesus um atalho perigoso, um caminho que não passava pela cruz, pelo sofrimento, pela humilhação. Ele estava oferecendo poder imediato sem o sacrifício necessário. Se Jesus tivesse aceitado, teria comprometido a própria salvação da humanidade. Mas a resposta do Mestre seria definitiva. Jesus não apenas recusaria essa oferta tentadora, mas faria uma revelação poderosa que abalaria as estruturas espirituais daquele momento. E isso é o que veremos em seguida.
Ao ouvir a oferta audaciosa e blasfema de Satanás, Jesus imediatamente respondeu com autoridade, como está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 10. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essas palavras encerraram de vez aquele confronto espiritual. Com uma frase direta e firme, Cristo colocou o inimigo em seu devido lugar, reafirmando a verdade mais poderosa de todas: somente Deus é digno de adoração. Não existem atalhos, não existe vitória sem obediência ao Pai. Observe algo importante. Aqui, Jesus não discutiu com o adversário, nem mesmo negociou suas propostas. Ele usou exclusivamente a palavra de Deus para derrotar Satanás. É assim que também devemos agir em nossas próprias batalhas espirituais. Após esse embate, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 11, revela algo maravilhoso. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O adversário foi derrotado, ao menos por enquanto. Mas como o Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 13, revela, ele afastou-se apenas por algum tempo. Satanás continuaria sua investida ao longo de todo o ministério terreno de Jesus, usando pessoas próximas e circunstâncias para tentar desviá-lo da missão redentora. Foi assim quando Pedro tentou impedir Jesus de ir à cruz, em Mateus capítulo 16, versículo 23. E também quando Satanás entrou em Judas, levando-o à traição, em Lucas capítulo 22, versículo 3. O inimigo acreditou que ao levar Jesus à cruz, conseguiria finalmente vencer. Mas ele estava enganado. O que Satanás não entendeu é que a cruz não era a derrota de Cristo, mas a vitória absoluta sobre o pecado, a morte e o próprio diabo. Colossenses capítulo 2, versículo 15, revela claramente o que aconteceu espiritualmente naquele dia, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. O mesmo Jesus que resistiu ao inimigo no deserto, o derrotou definitivamente através da cruz e da ressurreição. A vitória espiritual já está garantida por Cristo. Agora cabe a nós resistirmos firmemente, sabendo que nosso inimigo está derrotado, mas ainda age, buscando desviar e enganar. O livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, revela o destino final desse adversário. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Essa é a garantia absoluta da vitória final de Deus sobre o mal. O inimigo pode tentar, pode enganar, mas já está derrotado. Cristo venceu e com ele nós também vencemos. Agora, se essa mensagem tocou seu coração, não deixe para depois a decisão mais importante da sua vida. Aceite hoje mesmo a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Não deixe o inimigo lançar dúvidas sobre a verdade do Evangelho. Comente aqui abaixo: eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Ou reafirme sua fé escrevendo um amém, para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem poderosa. Se você ainda não faz parte de uma igreja, procure uma perto de sua casa. Não caminhe sozinho. Busque comunhão com aqueles que professam essa fé. Inscreva-se aqui no canal Escrituras Bíblicas Reveladas para acompanhar mais revelações profundas da Palavra de Deus. Curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas e assista agora aos outros vídeos sugeridos aqui, pois há muito mais mistérios bíblicos para serem revelados em sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe você abundantemente. Que Ele te fortaleça contra todas as tentações e que a vitória conquistada por Ele no deserto e na cruz seja uma realidade poderosa em sua vida e em sua família. Fique na paz de Cristo e até o próximo encontro, se Deus quiser.